Muito boa noite a todos, 6 horas e 19 minutos no horário de Brasília. Este é o Pecuária BR desta quarta-feira, dia 3 de janeiro. Você vai conferir conosco hoje. O governo prepara um programa, mais uma vez, de logística voltada exclusivamente para o agronegócio brasileiro. Esse programa inclui 30 obras em rodovias, ferrovias e hidrovias. 8 dessas obras, segundo o governo, podem resolver mais da metade dos problemas de transporte hoje enfrentados pelo setor. 2018 será um ano de recuperação nos preços da arroba do boi gordo, mas será também um ano de custo de produção mais elevado. É o que diz um estudo da Agroconsult. Você vai acompanhar a entrevista do diretor dessa empresa de consultoria, o Maurício Nogueira. Vai acompanhar também as perspectivas para as exportações de carne suína no ano que está começando. Tudo isso a partir de agora no Pecuária BR. Seis horas e 21 minutos, começamos o Pecuária BR de hoje com o quadro Tecnologia e Produção, que é uma parceria do Canal do Boi com a Embrapa Gado de Corte. O que aconteceu em 2017? Lançamento de novas forrageiras e muitas pesquisas realizadas no Centro Nacional de Pesquisa em Gado de Corte, em Campo Grande. Veja com a repórter Kaile Rodrigues. A parceria do SBA com a Embrapa Gado de Corte já tem um tempo. A cada reportagem feita aqui na sede da unidade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, priorizamos tecnologias que podem ser aplicadas aí na sua propriedade rural. Hoje nós vamos mostrar um pouco do que foi destaque no ano de 2017. Para começar, vamos falar dos lançamentos. A BRS Quênia é um híbrido de pânico máximo. Foi obtido por meio de cruzamento entre 2 materiais pré-selecionados de uma coleção recebida da África. A partir daí foi possível obter vários híbridos. Todos foram plantados e avaliados no campo com repetições por 3 anos. O capim se destacou, sendo levado para ensaio regional, composto de 6 experimentos em várias regiões do Brasil. Ele mostrou uma superioridade grande em relação às testemunhas. Posteriormente, então, ele foi avaliado durante 3 anos sob pastejo. Então, ele foi avaliado no Acre, no bioma amazônico, e foi avaliado aqui em Mato Grosso do Sul, no bioma Cerrados. De acordo com a pesquisadora, a grande vantagem do capim é a estrutura, com muitas folhas, combos finos que não se alongam conforme o amadurecimento, o que na prática é positivo, principalmente para animais em fase de terminação, proporcionando índices superiores por animal e excelente produtividade por área. Ela é macia e os animais consomem muito, então acabou dando quilos de peso vivo por hectare equivalente. Fruto de um cruzamento, é o primeiro híbrido de braquiária lançado da Embrapa. Ipiporã significa boa origem ou bom começo. Desde o início se destacou pela quantidade de folhas e crescimento prostrado. Ficou um bom tempo nas prateleiras da Embrapa. Afinal, o material começou a ser estudado lá atrás, no ano de 1992, pela pesquisadora da área vegetal da unidade. Saíram na frente várias outras cultivares, né? A Charaesa, a Piatã, a Paiaguás, a Tupi. E a nossa equipe, o trabalho de desenvolvimento de uma cultivar envolve uma equipe muito grande e essa equipe também estava soberbada entre trabalhar com braquiária e pânico. Então a justificativa da demora foi essa, mas também a comprovação dos valores desse material demorou algum tempo por conta disso.
As análises mostraram que a Ipiporã é resistente à cigarrinha da cana, do gênero Marranarva. O ganho animal individual maior do que as existentes no mercado faz com que os especialistas indiquem para categorias de animais mais exigentes, como é o caso dos animais em terminação e lactação. Nós iniciamos os trabalhos com a Ipiporã já em 2006. Tivemos a oportunidade ao longo desse tempo todo de avaliar e reavaliar inúmeras vezes, e o bom como característica é o fato de que o resultado obtido tem sido consistente para as diferentes espécies de cigarrinhas. Nestas estufas, conhecidas como casa de vegetação, são criadas propositalmente para fins de estudos cigarrinhas. Em diversas espécies de plantas, são verificadas em quais a sobrevivência do inseto é baixa e qual período de desenvolvimento é prolongado. A gente infesta essas plantas com 5 ovinhos de cigarrinhas, as ninfas eclodem, se estabelecem nas plantas, permanecem se desenvolvendo nessa fase jovem, né, até que chega um determinado ponto em que emerge a cigarrinha adulta. Nós transferimos para uma outra casa de vegetação, onde cada um desses vasos nós colocamos uma gaiolinha para aprisionar os adultos que vão emergir, e diariamente nós retiramos esses adultos de tal maneira que ao final, quando o último adulto sair, nós temos informações com relação à sobrevivência nas diferentes plantas testadas e a duração do período ninfal. O que os pesquisadores querem com todo o processo é mostrar, assim como foi com a Ipiporã, que o período ninfal é prolongado, detectando que a planta não é adequada para hospedar as pragas. Em 2017, a Embrapa Gado de Corte completou 40 anos. Nós do SBA contamos um pouco da trajetória da unidade até os dias atuais. Esta fazenda aqui, onde nós estamos hoje, onde é a sede do Centro Nacional, que era do Exército. Naquela época o Exército estava estudando a desativação das cudelarias, criação de cavalos, etc. E os colegas e os técnicos daquela época, já antenados nessa visão de futuro, mostraram para o presidente Geisel que aqui tinha condição de sediar o Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte. Então, quando Geisel percebeu que tinha essa condição toda, essa infraestrutura, ele não teve dúvida nenhuma. Mandou que se instalasse o centro aqui em Campo Grande. Com o local escolhido, começaram a remodelar as instalações do Exército para sediar uma unidade de pesquisa. Fazendo parte da história da Embrapa, o pesquisador recorda que na época já se tinha uma tradição de registro genealógico. Desde o início do século XX, Redbook Colares lá no sul, né, o Redbook Zebu em Uberaba, né? Então já tínhamos tradição em fazer registro genealógico. Mas era pouco para fazer seleção, né? Só na década de 50 é que começamos a fazer provas de campo, provas de confinamento, para testar animais, né? E na década, finalzinho dos anos 60, o Ministério da Agricultura instituiu as provas zootécnicas conhecidas hoje, controle ponderal, prova de ganho de peso, teste de progênie. E no ano exato da fundação do nosso centro, o Ministério da Agricultura reuniu todos esses programas, esses projetos, melhor dizendo, num programa mais amplo chamado Pronameso, Programa Nacional de Melhoramento Zootécnico. As informações não eram suficientes. Surgem então as parcerias. A primeira foi com o Escritório Técnico Regional da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, que propiciaram os programas de cruzamentos, retornando informações valiosas para os produtores. Ao longo dos anos, outros pesquisadores entraram para o time da unidade. Com as contribuições, surgiram a base para o lançamento do Programa Novilho Precoce, Carne de Qualidade, programa que abriu a mente do criador e do consumidor para a qualidade do produto. Boas práticas de criação e, por fim, a pecuária de precisão, que inclui tecnologias avançadas da porteira para dentro. Os sumários de touros e tantos outros programas reafirmam o compromisso da Embrapa com a sociedade rural.
E por que avaliar apenas touros? Era o momento de avaliar as matrizes, decisão que marcou a parceria com o programa Geneplus em 1996. Hoje esse programa está aí atendendo cerca de 400 rebanhos no Brasil todo, até em alguns países vizinhos, né? Paraguai, Uruguai e Bolívia, né? E quase 4 milhões de dados, né? Trazendo suporte para a gente fazer tanto pesquisa do ponto de vista populacional, parâmetros genéticos, tendências futuras, etc., quanto resposta direta ao sistema produtivo. Como fazer seleção, como preparar os animais para serem levados ao mercado, como planejar acasalamentos, né? Então tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo desse tempo todo, né? Em 2018, os trabalhos continuam. E claro, nós estaremos aqui para levar até você, produtor rural, as informações das pesquisas no quadro Tecnologia e Produção. Kaile Rodrigues para o SBA. 6h30 no horário de Brasília, agora a previsão do tempo para o centro-sul do país, a parte de baixo do nosso mapa brasileiro. As chuvas recentes têm sido muito boas para o índice de umidade do solo, bom para o desenvolvimento das pastagens. Vamos saber da Juliana Rezende como é que fica o tempo nos próximos dias. As condições climáticas no centro-sul do Brasil ainda devem persistir de maneira bastante favorável em relação ao setor da pecuária. Isso porque a disponibilidade hídrica do solo segue bastante elevada, especialmente aqui nas áreas em rosa do mapa. Agora, nos próximos 5 dias, a formação de áreas de baixa pressão na costa da região sudeste conseguem organizar um canal de umidade, que são instabilidades lá no alto da atmosfera que transportam umidade da Amazônia aqui para o centro do país. E aí, por conta dessas instabilidades, tem previsão de chuva forte tanto na região centro-oeste como também na região sudeste. Aqui na região sul, uma massa de ar mais seco passa a atuar e garante tempo firme e dias ensolarados. Chuva muito fraca e isolada pode ocorrer apenas no estado do Paraná e no estado de Santa Catarina. Já durante a segunda semana, as instabilidades voltam a se espalhar pelo sul do Brasil. Só que dessa vez a chuva mais forte fica concentrada no estado do Paraná apenas. Grande parte da região central do Brasil também segue recebendo instabilidades bastante expressivas. Durante a terceira semana, essa chuva segue de maneira bastante espalhada pelas regiões do centro-sul do Brasil. As pancadas mais fortes ficam restritas aqui no interior da região sudeste, alcançando até o estado de Goiás. Volta a chover também com forte intensidade no extremo oeste gaúcho. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades seguem bastante abrangentes na maior parte do centro-sul. E com isso, essa disponibilidade hídrica do solo deve persistir bastante elevada e garantir bom desenvolvimento para as áreas de pastagens.
Depois do intervalo comercial, vamos destacar as exportações brasileiras de frango para o México, que aumentaram mais de 60% em 2017. E ainda, direto da Bolsa em São Paulo, as informações do mercado financeiro. O dólar teve um dia de queda. A gente volta já. 6 horas e 37 minutos no horário de Brasília. As exportações brasileiras de frango subiram mais de 60% no ano passado para o México. Faz parte dos países da América do Norte, o NAFTA. O dado é da Associação Brasileira de Proteína Animal e o Kleber Rabelo vai trazer os detalhes. Muito boa noite, Kleber. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. E essa aproximação entre Brasil e México deve aumentar este ano. Em 2017, foram exportadas quase 95 mil toneladas de carne de frango, superando as 56 mil embarcadas em 2016. Vale destacar também o aumento de 89% das exportações para o Iraque e 74% para o Egito. A Associação Brasileira de Proteína Animal informou que houve queda nas exportações de frango nacional para alguns países. Na Arábia Saudita, a queda foi de 20% em relação a 2016. O mercado chinês importou 19% a menos e a União Europeia diminuiu 17% das compras de frango brasileiro no ano passado. A expectativa da associação é que esses números melhorem em 2018, Zaidan. Valeu, obrigado, Kleber. E agora a pecuária de corte. Como serão os preços em 2018? Muita coisa pode acontecer ao longo deste ano. Quem podia imaginar que em 2017 nós teríamos, a partir de março, uma enxurrada de problemas enfrentados ao longo do ano pela cadeia produtiva? 2018 tem a seguinte perspectiva: deverá ser um ano de recuperação de preços, mas a custos de produção mais elevados. É o que prevê, ou é o que diz, aponta um estudo da Agroconsult. Você vai ouvir a entrevista que Walter Pulga Júnior fez em São Paulo com o diretor da Agroconsult e coordenador do Rally da Pecuária, Maurício Nogueira. Maurício, obrigado, você sempre participa da nossa programação, com seus comentários, com as suas análises, e agora aquela pergunta que se faz todo início de ano, né? 2018, o que a pecuária deve vivenciar, pecuária brasileira, em 2018? Pulga, obrigado, sempre um prazer. Bom, 2018 é um ano ofertado, né? A gente não tem como duvidar do volume de animais que a gente tem para entrar, né? Seja de vaca, seja todo efeito aí da produção de bezerros dos anos anteriores, estímulo enfim, o ano é ofertado. Qual que é a novidade que nós temos, que até 4 meses antes do fim do ano a gente ainda não conseguia visualizar? A demanda está aquecendo, né? A expectativa de consumo, tanto para exportação como no mercado interno, está melhorando, e isso tem elevado as projeções de preço. Quando a gente fala projeção, é sempre complicado, né? Projeção não é acerto, não é previsão. Projeção é uma leitura de cenário em determinado momento que a gente avalia se o cenário vai estar positivo, se ele vai estar negativo, se os preços vão oscilar para baixo ou para cima. Até junho, Pulga, até julho, né, agosto, a projeção para 2018 era de queda nos preços do gado, além da queda de 2017. Quer dizer, cair em 2017, cairia mais em 2018. Era uma visão negativa. Negativa, em valor nominal. Nesse momento, né, na virada do ano, as projeções são de aumento nos preços para 2018 em relação a 2017. Uma visão positiva agora para a pecuária. Positiva. Então, esse cenário ele vem melhorando, né, semana a semana. É uma valorização nominal, provavelmente na hora que for computar a inflação, 2018 ainda teria um preço real abaixo de 2017, mas nesse momento a gente trabalha com uma valorização nominal, que significa que a demanda vai ser suficiente para dar preço a essa sobreoferta que nós temos. Então, o pecuarista pode se preparar para um ano de recuperação, mas com oscilações complicadas, né? A gente ainda não se livrou dos vários eventos que nós tivemos em 2017, pode ter
coisa negativa ainda para sair, pode ter muita especulação, pode ter muita influência, né? E lembrando também que é um ano político, né? Um ano de eleições para presidente, para governador, deputado, senador, e talvez no pior ambiente político que nós temos em décadas, né? Nós estamos num cenário bem complicado, né? Então tudo isso deve impactar, a gente ainda vai sofrer na pecuária todo o impacto macroeconômico do país. Custo de produção vai subir em 2018? Sobe, custo de produção sobe, que nós tivemos uma baixa no custo para 2017, né? Isso aliviou um pouquinho para quem faz tecnologia. Então a produção de alta tecnologia vai ter um custo um pouco maior em 2018. Esse custo depende de como que vai oscilar aí o câmbio, como que vai oscilar os insumos importados, que são indexados em dólar, né? E como que vai oscilar o milho e a soja. Por hora, a gente sabe que os preços devem trabalhar em patamares mais altos, mas nada preocupante ainda, né? Então, o efeito escala de produção ainda tende a favorecer os produtores de alta tecnologia, que vai ter uma compensação entre preço e custo de produção. Então, volta à questão que você sempre aborda nas suas entrevistas. Uso de tecnologia, uma boa gestão é fundamental para enfrentar períodos de dificuldade. Porque eu acho que uma coisa que pode chamar atenção, né, para a reflexão do produtor, que nós viemos de 2 anos de erros acumulados. Então, em 2016, o preço do milho subiu, né, muito produtor tirou o pé do acelerador e essa decisão não foi correta, né, porque você tira também receita, faturamento da fazenda. Em 2017, o cenário foi o inverso, preço em queda do boi, mas preço do insumo também em queda. De novo, muito temor, pé do acelerador saindo. Você vai complicando o seu projeto de longo prazo. Então, em 2018, você tem que manter o teu projeto, que hoje, o que a rentabilidade de uma fazenda, o que garante a rentabilidade de uma fazenda é a escala de produção, né, por área. Então, produtividade é fundamental. Intensificação continua crescente no Brasil em 2018? Continua, porque os produtores de maior nível de tecnologia, eles estão concentrando a maior parte do gado vendido, né? Logicamente, né? Produz mais, então concentra. Os preços tendem a se adaptar aos produtores mais tecnificados. Isso dificulta mais ainda a vida dos produtores de baixa tecnologia. Quer dizer, não há mais espaço para amadorismo na pecuária? Não tem mais jeito. Aquela tolerância à baixa tecnologia, que foi muito discutido em 2017, ela está acabando na pecuária. 2018 será um ano melhor? A princípio, você olha para frente, será um ano melhor para a pecuária? Acredito que sim, Pulga. Principalmente, talvez até em termos de rentabilidade, não, mas em termos de perspectiva, de expectativa e de ânimo, né? Eu acho que sai um pouquinho dessa sensação de mau agouro que foi 2017, né? Então, 2018, eu acho que a gente já está olhando com uma visão um pouquinho mais entusiasta, não vou falar otimista, mas a gente sabe o que tem que ser feito, isso é positivo para os negócios. Bom, você acaba de ouvir Maurício Nogueira, agradeço a presença de Maurício Nogueira aqui, diretor da Agroconsult, especialista em pecuária. Quem acompanha o canal do Boi já conhece Maurício, há anos participa conosco, sempre com suas opiniões, suas análises. Agradeço mais uma vez sua participação aqui, Maurício. Eu que agradeço, porque é sempre um prazer. Voltamos ao programa. São 15:07 no horário de Brasília. O governo prepara diga-se de passagem, mais um programa para melhorar a logística, melhorar as vias de escoamento da nossa produção. É um programa voltado exclusivamente para o agronegócio. São cerca de 30 obras em rodovias, ferrovias e hidrovias. E segundo o governo, 8 dessas obras podem resolver mais da metade dos atuais gargalos para o escoamento da nossa produção. Estou aqui com o João Pedro, que conhece bastante sobre esse assunto. João, nos últimos anos foram muitos programas apresentados, mas a evolução muito pequena, não é? O Brasil tem muita iniciativa, falta terminativa. Não tem a BR-163, que é um gargalo de Sinop a Miritituba, faz 30 anos que estão construindo. A dona Marina, quando ministra, ela segurou 5, 6 anos, 4, 5 anos, atrasou, tudo atrasou. Faltam 140 quilômetros, deve faltar um pouco. Só um minutinho, João, eu acho que não estamos com uma condição boa do seu áudio. Coloca no ar, na tela para gente,
um mapa que nós pegamos como parte desse estudo. Aí você tem em azul as hidrovias, em vermelho as rodovias. O que está em preto são as rodovias concedidas. As em verde, e infelizmente muito pouco, não é, João? São as ferrovias concedidas e laranja também, ferrovia. João, por favor, você começou falando, acho que o seu áudio não apareceu, que o Brasil tem muita iniciativa. Pouca terminativa. Ou seja, o que se fala de projetos, o que se fala as coisas, isso é um absurdo. Só que não acontece. Nós fizemos uma vez uma cobertura de um lançamento de um plano integrado de logística, o PIL da dona Dilma, 110 bilhões. O poder público não tem dinheiro para mais nada. Hoje o poder público arrecada, suga a sociedade com 35% do PIB de imposto e não tem recurso para investimento. O que o poder público pode ajudar nesse projeto? Primeiro, não atrapalhar. Não atrapalhando já é um apoio fantástico. Segundo, cumprindo o papel dele. Qual é o papel do poder público? É normatizar, é legislar, é ter o processo de licenciamento, mas tudo a tempo hábil. Não adianta você ficar, como às vezes fica na mão do IBAMA, da FUNAI. Hoje você tem que passar por trocentos órgãos, cada um segura, retém, e alguns falam-se as más línguas que criam dificuldade para vender facilidade. Então isso atrapalha. Porque recursos para fazer isso, o mundo inteiro vê o Brasil como grande fornecedor de alimentos. PT, ponto. Não tem, isso aí é inquestionável. Recursos, para buscar esse recurso, você tem, hoje tem trilhões de dólares no mercado internacional que às vezes recebem remuneração negativa, ou seja, você deixa 10 milhões de dólares, daqui a 2, 3 anos vai receber, tem 9 milhões e 850 mil. Descontaram o valor para ficar o dinheiro depositado. Então, hoje, o recurso iguais a esse faz um Project Finance, um projeto baseado em que ele vai ser pago com o faturamento dele num prazo normal, um prazo lógico. Não há recursos. A área privada constrói, a China constrói ferrovias de alta velocidade, trens de alta velocidade, 2, 3 mil quilômetros em meia dúzia de anos. Lógico, elas não têm o IBAMA, não têm o IFAM, não tem isso lá na China. Aqui nós temos. Esse é um problema sério que atrapalha. O poder público não atrapalhando já é um grande avanço. Segundo, não adianta querer fazer 200 obras. Não, tem que pegar as essenciais. Quais são as essenciais? Nós temos que criar polos para que você leve a produção e daí desse polo um transporte mais eficiente, mais barato, leve até os portos de exportação ou até os centros consumidores. Hoje, já é bem claro, Sinop é um polo, ou seja, toda aquela região do meio do Mato Grosso para cima de Lucas do Rio Verde, o caminho é não descer para Santos. Vamos ver no mapa novamente, por favor, coloca para a gente ver se... Lá em cima, lá você vê Miritituba. Miritituba fica no Rio Tapajós. Hoje tem 6 terminais fluviais moderníssimos. Por que não funcionam os terminais fluviais lá em Miritituba? Porque falta são uns 90 quilômetros de asfalto da BR-163. Nós mostramos já... Foi aqui no ano passado, teve aquele problema seríssimo. E vai ter esse ano também, né? Não asfaltaram. A Amazônia chove 2.500 milímetros. O que vai acontecer? A hora que colocar 2, 3, 4, 5 mil carretas por dia, Mato Grosso é assim, não manda meia dúzia de caminhão, manda 2, 3 mil carretas por dia, 150 mil toneladas, com destino em Miritituba, vira um banzé, não passa. Aí tem que botar trator de esteira para puxar as carretas e tal. O que poderia ser feito lá? Completar esse asfalto, esse é fundamental. Segundo, manutenção no asfalto que o que já foi feito. Caso contrário, em 2, 3 anos vira tudo uma buraqueira. Essa BR é uma que está sendo trabalhada para ser concedida, Sinop e Miritituba. Miritituba, 5, 6 terminais fluviais ultramodernos. Funcionam, carrega o grão lá, seja soja, seja milho, leva até um porto, que pode ser dentro do Rio Amazonas. Eu lembro que o MAGE construiu um terminal flutuante no Rio Amazonas, as barcaças chegam por um lado, transferem para o terminal transfere para o navio oceânico. Ou em Barcarena, lá no Pará, já tem vários projetos em Barcarena, para poder daí ir em direção aos mercados consumidores, seja na Ásia ou seja na Europa. Então, isso tem que ser feito. Hoje, aqui vamos pegar o sul do Brasil, que é um grande polo produtor de grãos e de carne. Os portos, agilizar o processo de concessão, novos terminais em Paranaguá, novos terminais em Rio Grande, Itajaí, acesso a esses terminais,
se possível, por ferrovia. Aliás, tem poucas ferrovias contempladas nesse mapa. Vamos dar mais uma olhada? O Brasil é um país, poucas ferrovias continental e tem 28 mil quilômetros de ferrovia. 28 mil... Estão nas linhas verde e laranja. A única ferrovia no Brasil que funciona, que é um brinco, é a ferrovia da Vale, que vai lá de Carajás até o porto de Itaqui. Ela fica 1.000 quilômetros mais ou menos de Carajás, está duplicada, está totalmente duplicada e transporta 200 milhões de toneladas de minério por ano. E ela transporta grão também, alguma outra coisa a mais. Mas vamos lá, ferrovia, a Norte-Sul, começou no governo Sarney, já prenderam o Juquinha, que era presidente por corrupção, já aprontaram tudo que tinha direito. Mas ela tem que ser concedida, tem que se criar um modelo de concessão. Sabe? A ferrovia, por natureza, ela é monopolística. Você pega essa ferrovia que passa pelo Mato Grosso do Sul, que sai de Rondonópolis, que vai até Santos. Quem usa ela? As 4 grandes trading, praticamente. Você vê cooperativa de produtores usando, raramente. Ela tem que se criar a figura do operador ferroviário independente. O que é o operador ferroviário independente? É uma empresa que vai ter locomotiva, vai ter vagão e que vai prestar serviço. E vai pagar, lógico, para a concessionária pelo uso da linha. Qual seria a diferença no frete comparado com o rodoviário? Olha, se você trabalhar preço de mercado internacional, você fala alguma coisa entre 30 a 35 dólares por 1.000 quilômetros por tonelada transportada. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é 5 a 10% abaixo do preço do caminhão. O caminhão está 320, a ferrovia vai cobrar 280, 290. Isso é um absurdo, não tem lógica. Você tem um transporte ferroviário por um preço de caminhão. Não tem. É que eles têm sempre uma demanda superior à oferta que eles podem fazer. Mas isso aí tudo tem condições do poder público regular. Falar, o negócio é o seguinte, vai ser concedida a ferrovia? Vai. Essa ferrovia vai ser construída com recurso privado? Vai. Só que vocês vão permitir, vai ter que ter a agência regulatória, a NTT, vai exigir que vocês abram espaço para operador ferroviário independente. Ele vai colocar a locomotiva, vagão e vai usar. No mundo inteiro é possível. Como uma empresa de transporte, por exemplo? Uma empresa de transporte, só que com locomotiva e com vagão. Esse cara vai disputar mercado, ele vai brigar por mercado, é uma alternativa que pode ser feita. Outra coisa, você tem hoje os portos. Nós temos que ter mais terminais dos portos. Está inaugurando em São Paulo, agora em Santos, um grande terminal, Tiplan, se não me falha a memória. Ele foi construído, a ferrovia vai captar carga no interior de São Paulo, vai captar açúcar, vai captar grãos no interior de Minas Gerais, vai receber, lógico, Araguari, por exemplo, perto da tua terra lá, na região do Triângulo Mineiro. É um grande Uber, um grande concentrador de carga, vai de caminhão até lá, transfere para isso. Hidrovias, por exemplo. O Brasil tem rios navegáveis. Você pega o Rio Paraguai aqui no Mato Grosso do Sul, você vê quem usa o Rio Paraguai. O Paraguai e a Bolívia. O Brasil estava usando com minério de ferro, da Vale, lá de Corumbá. Mas para grãos, nós estamos começando agora a usar. Então, essas coisas tem que ter plano. Não adianta fazer plano utópico, tem que ser um plano realista. E o governo fazer o papel dele. Os órgãos ambientais concederem, analisarem, exigirem, lógico, e concederem a licença nos prazos normais. O governo criar instrumentos de captação de recursos, seja externos como internos, debêntures e outras operações para financiar, são obras que vão exigir um alto aporte de capital, só que é uma faca de leite, vai produzir, os fundos de pensão têm interesse, os fundos de previdência têm interesse. Por quê? Porque vai ser um dinheiro que vai entrar semanalmente, mensalmente no caixa deles. Obrigado, João. Bom trabalho. Valeu. Dólar teve um dia de queda nesta quarta-feira. A Sara Kirchhoff, que está na Bolsa em São Paulo, vai trazer as informações. Muito boa noite, Sara.
Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. É isso mesmo. Hoje o dólar teve mais uma queda frente ao real, teve queda também frente a diversas moedas de países emergentes e por aqui ele rompeu o patamar de R$ 3,23, o que não era visto desde o dia 6 de dezembro de 2017. Aqui no painel a gente confere como é que foi essa queda. A moeda norte-americana caiu 0,73% nesta quarta-feira e encerra o dia de hoje, portanto, aos R$ 3,23 mais 70. Eu também queria destacar aqui, Zaidan, o índice Bovespa, que é o principal índice que mede as ações negociadas aqui na Bolsa de Valores brasileira, que ontem já havia batido um recorde histórico de 77.891 pontos e hoje teve uma nova alta, uma alta de 0,13% e bateu mais uma vez esse recorde, atingindo aí os 77.995 pontos, quase 78 mil pontos. No fim da tarde, aí por volta das 5h30, ele estava em 78 mil pontos, depois reduziu um pouquinho os ganhos, mas ainda assim bateu um novo recorde hoje, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Destacando que o mercado está mais otimista depois que o Brasil conseguiu terminar o ano de 2017 sem ter a nota rebaixada pelas agências de classificação de risco, que era aí um dos temores do mercado depois que não houve a votação da reforma da Previdência, que, como a gente bem sabe, ficou para fevereiro desse ano e o mercado estava um tanto temeroso, mas o Brasil não teve a nota rebaixada, portanto, o mercado está mais otimista agora nesse início de 2018. Entre os destaques hoje, aqui da Bolsa de Valores, aparecem as ações da Petrobras, que começaram o dia em queda, mas depois passaram a subir com a negociação da Petrobras com as ações lá, a questão dos Estados Unidos e também com a alta do petróleo. Isso ajudou também a trazer esse novo recorde histórico do principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. E eu já vou passando para o mercado do milho, começando com o milho no indicador CPEA, mercado físico, que hoje também teve um dia de alta aí. Ontem, a saca de 60 quilos no mercado físico aparecia por R$ 33,77 e hoje, portanto, passou para R$ 33,93. Milho em alta no mercado físico nesta quarta-feira. Lembrando que no acumulado do mês de dezembro, agora de 2017, o milho no mercado físico ficou com uma alta de mais de 10% no acumulado do mês de dezembro. Eu vou encerrar essa participação com o milho no mercado futuro, que hoje teve pouca variação aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Os contratos de janeiro, março e maio agora de 2018 não tiveram nenhuma variação e o contrato de setembro teve uma leve queda. Com isso, os contratos de janeiro permanecem em R$ 33,20 a saca no ajuste atual, subindo aí 10 centavos nos últimos negócios. Os contratos com vencimento em março ficaram ainda em R$ 34,10 a saca e 10 centavos a menos nos últimos negócios. Já os contratos entregues em maio de 2018 permanecem por R$ 33,85 a saca no ajuste atual, com um valor ainda superior nos últimos negócios, R$ 34,05. Por último, contratos entregues em setembro deste ano, com uma leve queda então de 0,09%. O valor da saca, que ontem aparecia por R$ 32,18, hoje foi para R$ 32,15, uma pequena variação negativa aí para o contrato de setembro. Esse valor do ajuste atual permaneceu o mesmo nos últimos negócios nesse contrato de setembro de 2018. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercados. A ideia é com você. Legal, obrigado, Sara. Você viu então na tela da Bolsa que no contrato mais próximo, agora janeiro, R$ 33,20, tá praticamente R$1 acima, quase R$1, 90 centavos acima por saca de 60 quilos, do contrato negociado para setembro deste ano. A curto prazo, o milho ainda tem uma alta, como a gente viu no contrato de maio, mas a longo prazo, o contrato de setembro já tem uma queda. Ontem também foi assim, o contrato de longo prazo havia uma queda em relação aos contratos de curto prazo. Vamos conferir agora o preço do dia em todo o país. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem mais informações de mercado desta quarta-feira. Até já!
7h03 no horário de Brasília. Voltamos com mais informações do tempo, agora para metade, parte de cima do nosso mapa. As chuvas, a exemplo do que acontece na parte de baixo, têm sido muito boas para o desenvolvimento das pastagens em boa parte da região centro-norte do país, exceto algum trechozinho no Nordeste. Vamos saber da Juliana Rezende como é que fica o tempo nos próximos dias. Esta primeira quinzena do mês de janeiro deve ser marcada por condições climáticas que voltam a favorecer os pastos das áreas mais secas do interior nordestino, como é o caso aqui da faixa norte, leste também, onde os índices ficam abaixo de 20% até de 10%. Agora, nos próximos 5 dias, as instabilidades tropicais da região nortista vão conseguir se espalhar e alcançar até o interior do Nordeste. A região norte é que deve receber as chuvas mais fortes, tem previsão de acumulados que podem alcançar até 70 milímetros, especialmente aqui no estado do Tocantins. Aqui no interior da região nordeste tem previsão de chuva bastante abrangente, só que as pancadas mais fortes ficam concentradas entre o Maranhão, Piauí e oeste da Bahia também. Nas demais áreas até tem previsão de chuva, só que é uma chuva mais fraca. Durante a segunda semana, as instabilidades agora já começam a perder intensidade na maior parte da região nordeste. A chuva não deve cessar de vez, mas ela perde bastante força. Agora os acumulados ficam baixos, em torno de 15 milímetros na maior parte do interior nordestino. Só que durante o terceiro período essa mesma condição deve persistir, ou seja, instabilidades bastante abrangentes, só que com volume baixo. Então, ao longo das próximas semanas, mesmo que tenha previsão de chuva abrangente no interior do Nordeste, essa chuva não deve ter potencial para garantir o aumento de forma bastante expressiva e significativa nas áreas mais secas da região Nordeste. Com isso, alguns pastos ainda podem ter problemas em relação ao desenvolvimento, porque a umidade do solo até consegue se elevar, mas de maneira muito pontual. As exportações de carne suína devem crescer cerca de 5% este ano. É o que prevê a Associação Brasileira de Proteína Animal. Kleber Rabelo. Zaidan, de acordo com estimativas da Associação Brasileira de Proteína Animal, há uma expectativa de crescimento de até 5% no volume de exportações de carne suína para 2018. A retomada do mercado russo, a abertura do mercado peruano e o forte ritmo de importações da África do Sul são os principais fatores para a elevação desses níveis, que devem se aproximar das 732 mil toneladas alcançadas em 2016. Segundo a ABPA, a retomada de negociações com a Rússia deverá ocorrer em breve, aumentando a demanda de carne suína para o país com a realização da Copa do Mundo. O mercado da Coreia do Sul também está nos planos do Brasil e se espera que os embarques de carne suína para o país aconteçam ainda em 2018, com as conclusões dos certificados sanitários para as plantas habilitadas. O setor conta também com a abertura do mercado peruano em 2018 e com um forte mercado importador da África do Sul. Zaidan, é com você. Obrigado, Kleber. Vamos voltar a São Paulo com a Sara para saber o fechamento de preços do suíno e do frango. Não, a Sara ainda não está pronta com a gente. Vamos conferir agora as informações de um parceiro comercial nosso, a Cemex, o Grupo Cemex do Brasil. Localizada no norte de Goiás, no município de São Miguel do Araguaia, a Fazenda Nova Piratininga se destaca como a maior propriedade de corte do Brasil. Hoje, com um rebanho de 105 mil cabeças de gado, a fazenda trabalha com melhoramento genético e insemina 100% do seu plantel de fêmeas aptas à reprodução. Parceiro Cemex desde a estação de monta 2016-2017, a fazenda encontrou na bateria da empresa os touros com as características necessárias para se alcançar os melhores resultados.
A gente já tinha o interesse em usar alguns touros da Cemex e até que veio de encontro a essa questão de uma parceria que foi firmada, onde a gente está usando 100% na estação passada e vai usar nessa estação agora 17, 18, apenas semi-angus de origem da Cemex. Então isso, a Cemex acredita na gente, a gente acredita na Cemex e estamos também testando touros jovens. Então eu acho que é uma parceria que vai evoluir muito. Hoje, a propriedade utiliza 100% de genética Angus Cemex em seu plantel, sendo que na última estação, a fazenda inseminou ao total 45 mil fêmeas, sendo destas 20 mil com touros Angus Cemex. A estação passada, que foi o primeiro ano que nós tivemos uma parceria no Semi-Angus com a Cemex, ela, no modo geral, ela foi muito boa em fertilidade. Então foi a melhor estação que nós tivemos dentro da Piratininga. Isso se deve a muitos fatos que aconteceram, mas no caso do Semi também teve um incremento que a gente percebeu dentro dos touros Angus que vieram da Cemex, que eles conseguiram aí dentro do mesmo touro que a gente já era acostumado a usar da raça, um percentual de acréscimo interessante. Na estação de monta 2016-2017, a nova Piratininga optou por touros com características voltadas à qualidade de carne e muito rendimento de carcaça. Esses reprodutores chamaram a atenção do grupo, que logo na primeira utilização já obteve um resultado de 4% a mais na taxa de prenhez quando comparado a estações anteriores. Que a seleção que a Cemex faz de touros equilibrados em todas as características, principalmente de carcaça, de área de ouro de lombo, de marmoreio, vem de encontro que a Piratininga queria. Uma coisa muito interessante também que foi utilizado por utilização é o valor carne desses touros. O valor carne na Associação Americana é usado hoje para selecionar os touros que dá maior lucro ao produtor. Então os touros que estão sendo usados aqui são os top para a seleção de valor carne nos Estados Unidos. Este ano o projeto da nova Piratininga vai contemplar nesta estação de monta o total de 70 mil inseminações. Deste total, serão inseminadas 50 mil fêmeas e ressincronizadas outra parte delas, sendo 50% com touro Nelore e o restante com touros Angus Cemex. Então nessa viagem do Canadá nós escolhemos 3 reprodutores para ser usado nessa estação, que é o Easy Decision, que já foi usado ano passado, foi um dos maiores índices de fertilidade. O Easy Decision é um touro top para desmama, top para ano, top para carcaça, marmoreio, área de lombo e gordura positiva. O Dimension, que é um touro que não usou ano passado, que eles gostaram demais, um dos touros mais pesados da raça, mas muito equilibrado, com aprumos muito bons, que é importante aqui na nova Piratininga, não só a prova, mas a condição corporal dos touros. Também é um touro de carcaça alta e de acabamento, e um touro novo, que nem eles costumam usar, que é a evolução da Cemex, chamado PowerPoint. Ele vai estar disponível para os criadores brasileiros logo. É um touro muito equilibrado em desempenho, índice de carcaça, AOL e marmoreio. Obtenha resultados como a nova Piratininga. Utilize Cemex em sua estação de monta. Garanta mais lucratividade para o seu rebanho. Pegando esse exemplo da nova Piratininga, projeto de mais de 50 mil vacas, nós estamos trabalhando na primeira estação, tivemos um incremento em relação à estação passada de mais de 4% de fertilidade. Quando a gente coloca isso aí num N, nós estamos falando que nós entregamos a mais praticamente 1.200 bezerros a mais nessa fazenda. Com o mesmo protocolo, com o mesmo sistema. Então, o que nós entregamos é resultado efetivo, produtos de fertilidade, produtos comprovados hoje geneticamente através das suas provas. A gente pode estar analisando o desenvolvimento e evolução das provas do material Angus, especificamente aqui utilizado na nova Piratininga, e a gente vê que com uma entrega nossa de mais de 4% de concepção na mesma estação do ano para o outro, 1.200 bezerros praticamente, você faz a conta, quantos milhões a mais no bolso do pecuarista. E esse é o nosso objetivo, trabalhar focado no produtor, no pecuarista, entregando resultado prático e efetivo. Sete horas e 12, vamos voltar à Bolsa em São Paulo com a Sara. Sara, como é que ficaram os preços do suíno e do frango hoje?
Os preços do suíno não tiveram alteração, enquanto o preço do frango ele vem sendo pressionado por uma maior oferta do produto. No painel eu vou começar destacando então o preço do suíno, do quilo vivo do suíno no estado de Santa Catarina, que como a gente vê, a linha está retinha, sem nenhuma variação desde o dia 26 de dezembro, pelo menos até hoje. O preço do suíno, do quilo do suíno vivo no estado de Santa Catarina permanece aí nos R$ 3,39. Enquanto isso, como eu falei, o preço do frango congelado no estado de São Paulo teve uma forte queda no levantamento de hoje, que saiu agora há pouco no indicador CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Uma queda de quase 1,5%, e o valor do quilo do frango congelado, que ontem aparecia por R$ 3,79, hoje foi para R$ 3,74. As variações costumam ser bem pequenininhas, assim, então essa variação de hoje ficou um pouco acima do que as últimas que a gente vinha vendo. E como eu disse, ela acontece por causa de uma maior oferta do produto no mercado, e isso sempre faz com que os preços tenham uma queda. Zaidan, é com você mais uma vez. Sara, até já. Daqui a pouco a Sara traz as informações de preço do bezerro e do boi nesta quarta-feira. Depois do intervalo, até já. 7h16, uma semana de poucos negócios no mercado do boi gordo, menos ainda no mercado do boi magro. Essas negociações devem ser retomadas somente na segunda semana, a partir do dia 8. Confira a análise da Scott Consultoria com o Alex Lopes. Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre o mercado de reposição. Bom, a gente está começando o ano, ainda é muito cedo para a gente traçar um prognóstico para essa semana, né? Uma semana em que naturalmente se tem poucos negócios. Na última semana do ano também não houve praticamente negociações, não houve mudança de preços, compradores e vendedores fora dos negócios. E a partir de agora, ao longo dessa semana e principalmente da semana seguinte, deve haver alguma negociação, algum começo de procura pelos animais de reposição. Lembrando que a chuva, ela, ao mesmo tempo que ela é um atrativo para o comprador repor, para colocar animal na fazenda, ela também é um atrativo para quem tem os animais reter essa boiada, porque começa a ficar mais barato a manutenção, começa a ficar mais barato, né, o custo de retenção desse animal. Então a tendência é que haja aí uma dificuldade maior para se negociar, e ao mesmo tempo deve ter aí um mercado em alta, como sazonalmente acontece nesses primeiros 3 ou 4 meses do ano. Mas bom a gente ficar de olho e esperar a semana seguinte para ter um mercado um pouco mais definido, né, ou começando as movimentações de 2018, já que por enquanto não tem como a gente esperar nenhuma movimentação que defina o mercado, que defina as cotações, pelo menos isso no curtíssimo prazo. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Até a próxima. Obrigado, Alex. Bom, os preços no mercado de reposição, os negócios não estão acontecendo, mas os preços estão aí. Vamos dar uma olhada na relação de troca nos estados do norte, números apurados também pela Scott Consultoria, de onde veio o Alex Lopes. Vamos começar. O que eu tenho em Minas Gerais? Não, vamos ver no norte, né, que eu disse. Nós não temos aí os números de Paragominas ou temos do Sudeste? Alguém pode me passar essa informação, por favor? É Sudeste, então? Então, Minas Gerais, hoje, segundo a Scott Consultoria, quem vendeu um boi gordo pôde comprar 1,4 boi magro, cotado hoje a R$ 1.690. Pôde comprar 1,7 garrote e 2 bezerros na terra das Minas Gerais. Vamos ver no Rio de Janeiro agora, continuando na região sudeste. Quem vendeu um boi gordo comprou 1,4 boi magro, 1,6 garrote e 2 bezerros também. Mesma relação de troca com Minas Gerais. Vamos ver outro estado da região. Estado de São Paulo agora. Quem vendeu um boi gordo hoje pôde comprar 1,3 boi magro, 1,6 garrote e 1,9 bezerro, relação de troca um pouquinho menor na Praça Paulista. Vamos voltar à Bolsa com a Sara para acompanhar o fechamento do mercado de bezerro e boi. Alguma novidade nesse segmento, Sara?
Novidade sim, Zaidan. Antes de eu dar os preços, eu queria falar do setor de lácteos, que é a gigante da Nova Zelândia, do setor a Fonterra. Ela disse que vai reduzir a estimativa para a quantidade de leite que vai capturar durante o ano de 2017 e 2018 por causa do clima seco no país. A cooperativa disse que espera coletar 1,48 bilhão de quilos de leite em pó, 3% a menos do que da temporada anterior, do que foi registrado até novembro de 2017, Zaidan. Dito isso, então, vamos para os preços, começando com o preço do bezerro no mercado físico, indicador CPEA. Ontem, o valor do bezerro no estado aí de Mato Grosso do Sul aparecia por R$ 1.148,75 por cabeça. Hoje, com uma alta, passou para R$ 1.059,27 por cabeça o preço do bezerro no estado de Mato Grosso do Sul. O que também subiu hoje foi a arroba do boi gordo aqui no estado de São Paulo, que ontem vinha com o valor de R$ 145,90. Hoje subiu R$ 1,00, R$ 146,90 é o preço da arroba do boi gordo no mercado físico aqui no estado de São Paulo, de acordo com o indicador CPEA. Já no mercado futuro, boi gordo teve pouca variação nesta quarta-feira. A maior parte dos contratos ficou igual com o que a gente via ontem. Nos que a gente tem destacados aqui são 2 sem variação e 2 com a mesma queda aí de 0,13%, como acontece no contrato que vence agora em janeiro deste ano, que ontem vinha com o valor da arroba em R$ 148,55, hoje ficou 20 centavos abaixo no ajuste atual e 5 centavos abaixo nos últimos negócios. Foi o contrato mais negociado para o mercado do boi gordo nesta quarta-feira, aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, com 1.020 negociações. Já os contratos de fevereiro, como eu falei, permanecem exatamente iguais aos que a gente viu ontem, com o valor da arroba em R$ 147,00, tanto no ajuste atual quanto nos últimos negócios. Contratos entregues em março também, sem alteração, R$ 147,40 o valor da arroba. E os contratos entregues em outubro deste ano, mês referência no mercado do boi gordo, tem então a mesma queda dos contratos de janeiro, de 0,13%. O valor da arroba para outubro, que ontem a gente via por R$ 153,80, hoje ficou 20 centavos abaixo no ajuste atual e mais 20 centavos abaixo nos últimos negócios. No ajuste atual, portanto, o valor da arroba para o contrato de outubro ficou em R$ 153,60, Zaidan. Poucas variações, portanto, para o boi gordo no mercado futuro e alta no mercado físico. É com você mais uma vez. Obrigado, Sara. Até a próxima. E agora a análise do mercado físico. Vamos voltar com a equipe da Scott Consultoria. Agora o Breno de Lima traz as informações. Olá a todos! Nesta quarta-feira, dia 3 de janeiro de 2018, o que se nota no mercado do boi gordo é que ainda não há uma tendência definida. Há ajustes pontuais em diversas praças, tanto para cima quanto para baixo para os preços da arroba. Isso evidencia essa falta de tendência no mercado. O fato é que, ontem e hoje, poucas negociações foram efetivadas no mercado do boi gordo. Muitos pecuaristas ainda estão fora do mercado e muitas indústrias ainda não se lançaram às compras. Diante disso, há baixa movimentação no mercado. Em São Paulo, a arroba do boi gordo fechou em R$ 146,50 à vista livre de fundo rural. No estado, as escalas de abate giram em torno de 4 dias. No mercado atacadista de carne bovina com osso, não houve alterações frente ao levantamento de ontem, e a carcaça de animais castrados está cotada em R$ 9,98 o quilo. A margem das indústrias continua em patamares historicamente normais. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu sou o Breno de Lima, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, obrigado, Breno. No sul do país, vamos aos preços de uma boiada comum, apurados pela Scott, uma variação de R$ 1,50, alta da arroba no Paraná. Vamos começar de novo? Vamos pelo sul do país novamente, porque passou muito rápido. Não temos o sul? Ah, então tá. Então vamos para a região norte agora. Região norte, Paragominas, uma queda de R$ 1,00 na arroba. No sul do Tocantins, queda de 50 centavos. E no norte tocantinense, queda de R$ 1,50. Na região nordeste também variações, alta de R$ 2,00 no oeste da Bahia, alta de 50 centavos no sul baiano e queda de R$ 1,00 no Maranhão. No centro-oeste, as duas praças de Goiás com queda de R$ 1,00 na arroba.
Nas outras praças, preços estáveis. Na Praça de Mato Grosso, nós tivemos Cuiabá com alta de R$1 e no sudeste do estado, alta de R$2 na arroba. Região sudeste agora, para a gente fechar os números da boiada comum. Aí, pulamos a sudeste então. Vamos para a Rural Business agora. Agora a apuração para uma boiada de bom acabamento de carcaça com boa logística, começando pelo sul. Preço à vista também. No Paraná, queda de R$1 na arroba e no Rio Grande do Sul, alta de 7 centavos no quilo vivo do boi gordo. Na região norte, queda de R$1 no Pará. Na região nordeste, queda de R$2 na arroba na Bahia. Centro-oeste, em Goiás, queda de R$1, a arroba ficou em 150. E no Mato Grosso, sul do estado, alta de R$1 na arroba. São os números de uma boiada de bom acabamento de carcaça apurados pela Rural Business, mas temos ainda a região sudeste. Pode colocar para a gente, ficou faltando o sudeste. Queda de R$2 na arroba em São Paulo e alta de R$1 na arroba no Rio de Janeiro. A gente sempre prepara semanalmente aqui e coloca no ar os indicadores de preço apurados pela Rural Business, com esse conceito. Bom acabamento de carcaça e boa logística. O indicador é uma média diária pesquisada em 14 praças de produção. Vamos dar uma olhada no indicador de vaca gorda. Nos últimos 15 dias, uma variação muito pequena, 0,1%. A arroba saiu de R$ 135,99 no dia 19 de dezembro. Chega hoje, nesse indicador, a R$ 136,12. Vamos ver o indicador de preços do boi gordo, média pesquisada em 14 praças, alta de 0,22% nesse período de 15 dias, de R$ 145,43, a arroba sobe para R$ 145,75 nesse indicador. O Pecuária BR fica por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã às 6h15 no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Você fica agora com o Renato Lapenta e o Brasil Gourmet. Muito obrigado e até amanhã.